Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Celso Taka e hoje vamos falar a respeito de um assunto bastante interessante. O INSS pode reverter uma decisão de um processo que transitou em julgado? Analise a seguinte situação comigo. Muitas pessoas conseguiram a sua aposentadoria na justiça, o processo transitou em julgado, mas na melhor fase do processo, na parte do cumprimento de sentença, onde esse trabalhador, homem ou mulher, iria receber os atrasados, o processo foi travado por uma ordem da justiça, seja do STJ, seja do STF. Inclusive, muitos vigilantes estão nesta situação. Ganhou o processo transitou em julgado, mas no momento de receber os atrasados, teve o processo suspenso por conta da decisão do STF a respeito do tema 1209. A pergunta que se faz é a seguinte: se o STF der ganho de causa ao INSS, o INSS vai poder reverter as decisões que concedeu a aposentadoria especial para estes vigilantes? Gostaria de obter informações a respeito deste assunto? Você que possui um processo nessa situação, ou você é um vigilante, uma vigilante e está com um processo na justiça e ficou com dúvidas a respeito deste assunto, gostaria de saber se o INSS vai poder reverter essa decisão transitada em julgado ou não? Então eu convido você a permanecer comigo até o final deste vídeo, tá bom? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido a fazer a sua inscrição neste momento, ative o sininho de notificações, deixa seu like, comente e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares. Agora vamos às informações de hoje. Muito bem, meus amigos e minhas amigas aqui do canal. Vamos direto ao assunto de hoje. Uma decisão transitada em julgado, ou seja, uma decisão dada por um juiz ou pela segunda instância que transita em julgado, significa dizer que este processo não cabe mais nenhum tipo de recurso, ou seja, se transitou em julgado, o INSS não pode mais recorrer desta decisão que concedeu para você a sua aposentadoria. Mas a questão não é essa, a questão é, o INSS pode reverter essa decisão que transitou em julgado, ainda mais sabendo que quando transita em julgado, o processo não pode mais discutir a matéria que tornou-se indiscutível e imutável. Veja bem, a nossa lei permite que a parte que perdeu o processo por um vício na sentença ou por um erro grave na condução do processo, pode entrar com um pedido na justiça com uma ação a qual é chamada ação rescisória. Para que serve essa ação rescisória? Serve justamente para modificar a decisão que transitou em julgado. Mas são raros casos em que é permitido entrar com essa ação rescisória. A nossa lei é bem restrita, não é em todos os casos que pode dar entrada numa ação rescisória. Portanto, caso o INSS venha prevalecer no julgamento do tema 1209 lá no STF, não significa dizer que ele vai entrar com uma ação rescisória em todos os processos para reverter a decisão da Justiça que concedeu ao vigilante a aposentadoria especial. Vale lembrar ainda que para dar entrada numa ação rescisória existe um prazo. Este prazo é de 2 anos depois que aconteceu a última decisão naquele processo que transitou em julgado. Você entendeu isso? Depois que ocorreu essa última decisão, a partir do próximo dia, começa a contar os 2 anos. Ultrapassado esse prazo de 2 anos, o INSS não pode mais entrar com uma ação rescisória, pois perdeu-se o prazo e, neste caso, sabemos que o tema 1209
ainda pode demorar um certo tempo lá no STF. E depois que sair essa decisão, muitos processos que já transitou em julgado vai ter decorrido mais de 2 anos. E nestes casos, o INSS não vai poder entrar com a ação rescisória. Além disso, o STF já entendeu que não é possível entrar com uma ação rescisória se houver uma mudança de entendimento, ok? Veja só, havia um entendimento lá no STF a respeito de um determinado direito, depois há uma mudança de entendimento. Nestes casos, o STF entende que não é motivo para entrar com uma ação rescisória. Mas é claro que não é o caso dos vigilantes, porque ainda não tem nada definido lá no STF. Em relação aos vigilantes, o que vai acontecer é justamente isso. É o prazo de 2 anos, entre o trânsito em julgado até a data que o INSS poderia entrar com uma ação rescisória. Muitos processos já transitou em julgado há mais de 2 anos e nestes casos o INSS não pode mais reverter essa decisão, que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Portanto, vocês, em sua grande maioria, que estão com o processo transitado em julgado, que estão aguardando o cumprimento de sentença, mas o processo está travado por conta de uma ordem judicial, não precisam ficar preocupados, porque depois que passar esse prazo de 2 anos, não será mais permitido ao INSS entrar com a ação rescisória. Espero que você tenha gostado das informações trazidas no vídeo de hoje. Eu conto com a sua inscrição, ative o sininho de notificações, deixa seu like, comente e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares. Um grande abraço, Deus te abençoe.